Muito boas-vindas ao Torta de Climão, podcast que mistura humor e análise política para deixar você bem informada e também com um sorriso no rosto, que é muito importante, difícil, mas necessário. Estamos começando hoje uma série especial Eleições 2024. Então, nas próximas semanas, a gente vai trazer a cada programa uma informação diferente, um conteúdo diferente para auxiliar você, candidato, ou você que quer ajudar a fiscalizar as eleições também, quer acompanhar para ver se as pessoas estão fazendo um jogo justo nessas eleições municipais de 2024, para que você possa se preparar. Então, fique atento, você que está no YouTube já aperta o sininho, já se inscreve, acompanha, compartilha com amigos e amigas, porque os próximos programas Torta de Climão vão ajudar você a ficar super bem informada sobre o que pode, o que não pode, o que talvez deve ser feito nessa campanha de 2024. E para me acompanhar nessa conversa, eu tenho ela, a nossa rainha, a nossa maior informante do Congresso, Raíssa Tomás. Muito boas-vindas! Ele voltou! Queria deixar aqui um oi para todo mundo que acompanha a gente. Oi, Lu! Tava com saudade já, hein? Teve que segurar essa marimba aqui enquanto você tava aí meio off. Mas é uma alegria enorme estar aqui com vocês. E nada melhor do que começar essa série especial do começo, né? Como que a gente pode planejar uma campanha? E aí eu já queria puxar uma sardinha para mim, tá, Luciano? Eu vou fazer o meu mini TV aqui para dizer que eu já tô indo pro meu 6º ciclo eleitoral dentro do PV. Então, a gente já fez campanha proporcional, campanha presidencial, campanha de governo, a minha própria campanha, campanha de prefeito. Inclusive, doei para sua campanha, hein? Lá Olha atrás. aí, tá vendo? Mas, enfim, queria dizer que é uma alegria enorme e uma honra poder compartilhar com os amigos do partido um pouco do que eu aprendi nessa mais de uma década, né? Junto com o Partido Verde. Bora lá? Bora, eu também já fui candidato, né? Minha candidatura foi em 2016, uma candidatura compartilhada. Aprendi muita coisa, sofri bastante. Com certeza, um conteúdo como esse teria me sido muito útil à época, até porque 2016 foi o primeiro ano de novas regras em tudo, né? Então, muita gente apanhou naquele momento. Nós até tentamos nos colaborar com candidaturas de outros partidos para realmente pegar e estudar o conteúdo todo, né? Acabamos traídos por um partido aí XYZ que eu não quero falar, mas enfim. Hoje a gente está aqui para justamente que isso não aconteça e vamos lá, né? Começar com o pé direito sobre planejamento da campanha eleitoral. Porque se você fala em planejar, tá planejando em falhar. Esse é um conhecimento popular que realmente bate muito com a realidade, Raíssa. Não, é isso mesmo. E assim, a gente tá falando não só de escolher a cor do material, o slogan, né? Tipo assim, a gente tá falando de traçar metas e objetivos claros, factíveis, viu, Luciano? É muito importante que o candidato entenda que uma campanha de sucesso é feita de pequenos passos que deram certo, né? Ninguém começa tipo, ganhei. Então, assim, é muito importante a gente pensar no planejamento, quais são as metas, as estratégias e também o quanto isso vai custar, né? Porque a pré-campanha é justamente esse momento, entender quem é você nesse contexto, começar a pensar o que de fato você vai colocar na rua, até porque, gente, a campanha, esses 45 dias, eles servem somente para reforçar uma marca que muito provavelmente você já tenha. Então, a gente precisa traçar um pouquinho, aproveitar esse momento para ter, de forma clara, né, organizada, né, colocada assim, até tipo de forma visual, o que vai ser feito nesse período que é muito curto e passa muito rápido. Enfim, a gente também tá falando de recurso, né? Porque assim, não é só o dinheiro, né? Se você não tem um dinheiro muito bem aplicado, ou se você tem pouco dinheiro, essa é só parte do processo, né? Você tem várias candidaturas aí, apesar de ser mais raro, de que botam uma grana gigante e não conseguem se eleger. Mas por quê? Porque tem uma questão também do discurso, da mensagem, e como a Raíssa estava falando, quem você é e como que as pessoas te conhecem, né? É essa história, não adianta você querer surgir do nada no primeiro dia da eleição e achar que você vai ser eleito e vai ser eleito, né? Tenta olhar para a sua história, tenta olhar pelo que as pessoas te conhecem, para daí, a partir de poder pensar nas mensagens, naquilo que realmente vai tocar o coração das pessoas e vai poder conquistar os votos para esse pleito de 2024. Então, eu gosto de falar para as pessoas, quando a gente tem essas conversas sobre candidatura, que a primeira coisa não é você que escolhe ser candidato, né? Você não acorda um belo dia e fala, nossa,
vou ser candidato a presidente da República. Na verdade, a sua trajetória e esse acúmulo de vivências que você tem ao longo de uma vida e também as relações que você tem com a sociedade fazem você ser levado a ser candidato, né? Então, eu acho que é importante você parar agora e dar uma olhada ao seu redor. Por que eu sou candidato? Por que estou nesse lugar? Quem eu represento sendo candidato? Então, eu acho que essa é a primeira questão. E é uma questão também de imagem, né? Porque, sejamos sinceros, hoje a imagem do candidato, a forma como ele se coloca, vale mais do que 1000 discursos, 1000 propostas e 1000 palavras, né? Então, a gente tem visto que cada vez mais o eleitor tem optado por encontrar no candidato similaridades de valores que ele tem na própria existência dele. Então, é muito importante nesse momento a gente começar a colocar essas ideias de forma organizada e de forma clara. Até porque quando você fala essa questão das ideias, de como se coloca, tenho relatos pessoais, tipo, quando eu estava na época de campanha, dentro desses 45 dias, muitas pessoas não queriam saber muito bem as propostas, mas quem você é, né? De onde que você está saindo, assim, leva um tempo vamos pensar que é um funil, né? A parte das propostas está ali para o meio do funil, né? Como você chega, né, na boca do funil, tá muito mais isso que você falou, da imagem, da sua história, do que te leva as pessoas a pedirem para você ser candidato ou candidata, né? Da quantidade de impacto que você teve na vida das pessoas. Porque, querendo ou não, para o bem ou para o mal, as pessoas acabam, na minha experiência, acho que talvez seja a sua também, de que as pessoas acabam escolhendo muito mais por acreditar, porque já viu que você fez algo antes, então acredita que você continuará fazendo, ou porque vê em você algo que aquela pessoa gostaria de estar presente na prefeitura ou na Câmara, né? Ou seja, ela se vê em você de alguma forma, seja naquilo que você fala, naquilo que você faça, para o bem ou para o mal, de novo, né? Do que, de fato, a proposta em si, A, B, C, D, F, G, H. Se a gente está na parte da pré-campanha, né? A gente ainda não pode pedir voto. Mas a gente tem muita gente nas redes sociais se colocando, isso que você falou, né? Já querendo carimbar o que essa pessoa é, o que ela faz, o que ela chega. Quais que são os primeiros passos, então, para a gente fazer esse planejamento de campanha? Ela já começa agora? Ela já deveria ter começado, mas assim, ainda dá tempo. Eu acho que esse é um bom recado para passar para a nossa audiência, que é o senso de urgência, né? Faltam menos de 6 meses para a eleição. Então, as candidaturas, elas já estão trabalhando, elas já estão se relacionando com a sociedade, e a campanha, como eu disse antes, ela serve só para fazer o reforço de imagem e o pedido de voto. Então, agora já é importante a gente ter um arcabouço, né? A gente já tem que estar se relacionando com quem vai, de fato, intermediar a nossa relação com a sociedade. Sobre a proposta, Luciano, eu queria fazer só pontuar uma coisa muito importante. Para os candidatos proporcionais, de fato, a proposta é um outro momento, entendeu? Agora, para as candidaturas majoritárias, aí eu acho que a gente pode fazer até Vamos lá, galera da técnica aí. Um alerta. Candidatos majoritários precisam apresentar um plano de governo de propostas no ato do registro da candidatura. Então, é importante que os candidatos a prefeito, nesse momento, pensem minimamente nesse documento que tem que ser apresentado ao Tribunal Eleitoral. Tá? Esse documento, ele não tem nenhuma exigência técnica. Não é igual uma BNT que tem que ter, né, uma tese que tem que ter 40 páginas, tem que ter uma BNT, não. Ele é livre, pode ser um PowerPoint, pode ser uma lista, enfim. Mas é bom e importante você pensar que esse documento é estratégico, porque ele vai respaldar as suas ações, ao mesmo tempo que ele pode servir como ataque, né, do seu opositor. Então, assim, fiquem alertas, candidatos majoritários. Vamos lá, candidatos proporcionais. O que eu gosto de dizer para as pessoas? A primeira delas é que a gente tem que entender que, primeiro, a gente, enquanto candidato proporcional, e para um cargo representativo, a gente vai ser porta-voz de um segmento da sociedade. E como hoje eu consigo ver de forma muito clara, Luciano, que a gente tem ao menos 3 categorias diferentes de candidatos proporcionais. Então, eu queria fazer aqui um exercício com quem está assistindo a gente. Eu vou citar as 3 categorias e você aí na sua casa, pensa em qual categoria você se adequaria.
tá? Então, olha só, a gente tem hoje, nas candidaturas proporcionais, os candidatos que representam segmentos econômicos ou segmentos profissionais. Então, a gente tem a enfermeira fulana, o médico tal, o professor tal, o fulano da Petrobras. Então, isso é um segmento importante. Por quê? Porque você está no seu trabalho e na sua profissão e quer uma pessoa, né, até uma candidatura meio sindical, que entenda quais são as demandas do seu trabalho. Isso é muito claro na questão dos professores, por exemplo. A gente sempre tem candidatos à área que lutam pela melhoria, né, do salário, pela qualidade, né, do trabalho desses professores, enfim. Então, a gente seria o primeiro segmento, o candidato proporcional que representa um segmento profissional, né, ou econômico. Aí tem os empreendedores, por exemplo. O Novo se faz muito bem em cima disso, né? Nós representamos os pequenos empreendedores do Brasil. Ok, segmento profissional ou de geração de emprego, né, relacionado ao trabalho. O segundo segmento, que talvez seja o mais fácil da gente ver nas candidaturas, principalmente nas menores e em municípios menores, que é o candidato o quê? Territorial. É o candidato que está localizado no território. Então, eu sou Raíssa Tomás da Asa Norte. Eu sou o Luciano de Sorocaba, que é da região tal. Então, isso é muito comum. Por quê? Porque municípios menores, a campanha não vai focar tanto, talvez, em redes sociais, mas essa pessoa, ela vai estar ali ligada às lideranças regionais do território, né? Lideranças comunitárias. Ou do mercado tal, né? Que também é muito comum, da farmácia X. Exato. É o cara que tá ali, mas naquela comunidade ele tem uma proeminência, entendeu? Ele pode falar, ele tá chancelado e legitimado para falar sobre aquela comunidade. Então, essa é a candidatura que está localizada no território. E aí, a gente tem um outro grupo de candidaturas, que daí, muito provavelmente, é a candidatura que eu e o Luciano, a gente teve incluída, que são as candidaturas de pautas temáticas. Diferente de outros partidos que são pragmáticos, o Partido Verde é um partido programático. Então, quando a pessoa olha para um candidato do Partido Verde, ele imagina que esse candidato já venha com um arcabouço, né? É uma palavra difícil, mas com um conjunto de valores e de ideias que representam o Partido Verde. Então, quando a Raíssa vai para a rua pedir voto, a Raíssa do Partido Verde, as pessoas já sabem de antemão que a Raíssa é uma mulher progressista, que a Raíssa é uma pessoa ambientalista, né? Que o meio ambiente, que essas pautas fazem parte da representação que eu quero ter enquanto espaço de poder. Então, eu deixo essa pergunta para você que está assistindo a gente. A sua pré-candidatura se encaixa melhor em qual desses grupos? É importante a gente saber que esses 3 grupos, eles também se comunicam, né, Luciano? Então, eu posso ser a Raíssa, veterinária do PV, que luta por esse segmento profissional, mas ao mesmo tempo tem compromisso com o meio ambiente. E por que não também dizer que um lugar importante para eu pedir voto é onde a minha clínica veterinária está localizada? Então, é muito importante, pré-campanha, do ponto de vista de planejamento, a gente pensar em qual caixinhas dessa a gente está inserido. Então, a gente olha para a nossa trajetória de vida, né, para o que a gente faz e para quem a gente representa, e começa a colocar de forma bem clara quais são esses aspectos que são importantes para uma campanha. E aí, eu acho importante deixar muito claro também que na pré-campanha, a gente precisa, tá? É urgente. Mais uma vez, eu vou pedir para a técnica deixar aí talvez um gerador de crédito aqui, que é o seguinte: façam banco de dados, entendeu? Nesse momento, você tá aí conversando com a galera do seu bairro, você tá conversando com a categoria profissional que você representa, você tá conversando com grupos da sociedade civil organizada. Tenham o seu próprio banco de dados. Isso é muito estratégico para o candidato. Porque quando chegar lá na campanha, se você não tiver feito seu próprio banco de dados, você vai ter dificuldade de levar a sua mensagem para quem pode ser interlocutor, né, para outros grupos da sociedade. Então, eu acho que essas são as 2 principais dicas de ouro que eu daria para um pré-candidato. E a terceira, só para a gente não ser leviano, talvez, e ingênuo, coloque no papel qual seria a estrutura mínima de campanha que você precisa para alcançar os seus eleitores. É claro que a gente sabe que nem todo mundo vai ter a disponibilidade de recursos das maiores campanhas. Nem todos os partidos têm o mesmo fundo, né? Nem o fundo é distribuído também para todos os estados. Enfim, tem uma cadeia aí de decisões até o recurso chegar em você. Mas é importante, candidato, que você tenha, de forma muito objetiva,
um orçamento do que vai custar, né? Tipo assim, olha, eu vou ser uma candidata, eu preciso ter um videomaker, um designer, enfim, coloca no papel quem é a sua equipe, quem vai estar com você, o que é importante para você, até para você chegar na hora de uma negociação e saber o que você pode abrir mão e o que não dá para abrir mão. Né? Então, eu acho que é mais fácil você dialogar com os dirigentes sabendo quanto que vai custar minimamente a sua campanha. Aí você estabelece um piso, o teto a gente espera que seja sempre em milhões, né? A gente, positiva para a galera, mas eu acho que esses são as 3 principais mensagens que eu queria deixar para quem está aí nesse desafio de ser pré-candidato. Até para quando, se não vier pelo partido, né, você poder pedir ajuda das pessoas que você sempre contou na sua vida, né, para fazer uma doação para sua campanha. E aí você já, ao chegarem as doações, você saber para onde essas doações vão, porque senão você corre o risco de chegar a doação, você não está planejada, esse dinheiro é mal utilizado de forma ineficiente e acaba que você acaba não conseguindo alcançando seus objetivos durante a campanha. Luciano, porém, falando de doação... Você consegue pensar no caso de alguém receber muito dinheiro e não ter feito uma projeção e não gastar esse dinheiro? Isso acontece também. É raro, mas acontece muito. Não, com certeza, porque vai que você dá a sorte de alguém muito grande te apoiar, né? Algumas pessoas começarem a compartilhar, criar uma onda de engajamento e você conseguir o dinheiro acima do que você esperava, né? Como a Raíssa falou. Aí o que acontece com esse dinheiro que sobra? Vai para o partido, né? Você é obrigado a devolver para o partido. Já aconteceu comigo na campanha que eu tive, Raíssa, eu devolvi R$500 para o partido. Podia ter comprado uma pizza. Não, na minha campanha não acabou em pizza. Amigo, eu acho que eu tenho um outro toque para dar também que é importante. Olha, tem dois papéis que são fundamentais para toda a campanha, até para evitar que você tenha problemas posteriormente à eleição, né? Seria a questão jurídica. Então, assim, conversem com o partido para ver se o partido consegue apoiar vocês nisso. É importantíssimo, assim, nenhuma campanha pode ir para a rua sem um advogado. E Meu Deus, agora eu esqueci a palavra. Tem o contador e advogado. O contador que cuida da prestação de contas. Gente, campanha não é brincadeira, é recurso público, né? O Ministério Público também fica em cima. Só para deixar assim, eu tive problema na minha prestação de contas porque eu não consegui comprovar com uma nota um gasto. Então, assim, isso vira um problema para você. Então, tenha em mente que isso é muito importante. E aí, eu queria, já puxando a deixa para a gente seguir nosso papo, falar que todo ano eleitoral, tanto o Legislativo quanto o TSE definem novas regras. Então, se você hoje ainda não tem um advogado à sua disposição, a minha dica é estude, tá? Entre lá no site do TSE, busque as novas resoluções, porque assim, as regras você precisa saber as regras do jogo para jogar o jogo direito, né? Então, assim, eu acho que isso aí é fundamental. E aí, Luciano, eu queria... o que eu ia falar justamente isso, que das regras do jogo, teve uma que mudou agora, que vai acabar com a alegria de muita gente, né? Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral, ele proibiu a utilização de jingles que sejam paródias, né, de artistas famosos, salvo a exceção, segundo me alertou Priscila, maravilhosa, quando o artista autorizar. E aí a gente tá falando, né, tipo assim, claro que eu vou pegar meu telefone, ligar pro Wesley Safadão e falar, e aí, Wesley, quero usar o jingle do Pega o Guanabara e Vem. Não vai rolar, né, gente? Então, assim, isso acaba cerceando um pouco da criatividade, né, das pessoas. Mas não se preocupem, o brasileiro é muito criativo e a gente sempre dá um jeito. Inclusive, vamos pegar alguns exemplos, né? Já que não vai acontecer de novo esse ano, a não ser para aquelas pessoas que são muito bem conectadas, para você entender o que esse ano não vai poder. Pessoal da técnica, coloca aqui alguns exemplos que esse ano não serão permitidos para a gente poder relembrar e ver como o brasileiro é criativo e criativa durante as eleições. Alexandre Silveira foi se destacando, sensibilidade sempre demonstrando. Foi apresentado ao presidente Lula por Zé Alencar pra com o Brasil colaborar. Tenho sofrido demais, tenho lutado feito um louco. Lá no passado eu morri, mas no presente eu não morro. Tenho um amigo de fé, tenho tudo que prefiro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Eu votei, de novo eu vou votar. Tiriri.
seu lugar. Tive fãs, bicho. Com certeza. Então, depois que a gente viu isso, né, técnica, eu queria só comentar que eu não aguentava mais em 2022 o jingle Tem Cabaré essa noite, gente. Por quê? Porque as pessoas vão todas pro mesmo caminho. Ao mesmo tempo eu vi jingles super criativos, inclusive aqui no PV também, né? Reggae, forró, funk, enfim. A gente já fez até um vídeo, eu acho, na época, dançando aí os jingles, né, do partido. Mas é isso, gente. Tem que tomar cuidado, né, Luciano? Porque descumprimento de resoluções do TSE implicam em multas, né? Em penalizações, cassações de chapa. Então, assim, fiquem alertas, candidatos. E fiquem alertas também com relação, como eu disse, no nosso programa a gente vai tentar trazer informações agora especiais de eleições, né, durante os próximos programas. Fiquem atentos quanto à sua campanha, às vezes alguma campanha que é da sua própria chapa, da federação, da onde você está, que isso pode acabar também acabando com todas as campanhas, né? Então, assim, se você está aí junto com um coletivo, com um grupo de pessoas, a chapa de vocês, sempre tentem conversar uns com os outros para poder se ajudar, para que também ninguém se atrapalhe, né? Mas lembrando também que como esse programa vai continuar, mal posso esperar para que durante aqui o Torta de Climão, durante essas eleições deste ano, nós possamos também fazer uma coisa que sempre esteve em alta na internet, né? Desde que o YouTube é YouTube, que são os reacts. Então, já que o nosso podcast, você que está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, você também pode ver o vídeo. E você pode reagir a esses vídeos com a gente. Então, você que não sabia disso, que no Spotify você também pode ver os vídeos, né, desse podcast que é gravado. Fique atenta, porque nós vamos trazer esse conteúdinho especial também para que a gente possa avaliar do ponto de vista técnico, ou seja, será que isso é eficiente ou não? E também do ponto de vista humorístico, para ver a criatividade e o bom humor das pessoas na hora de conseguir conquistar o seu coração para conseguir os votos. Né, Rá? O que você acha da gente tentar fazer um pouquinho disso também? Ai, adoro. Eu gravei um react uma vez que deu uma bombada. Enfim, eu queria, Luciano, falar que é isso, né? O Partido Verde, ele tá à disposição. A gente da Secretaria Nacional de Comunicação, sob condução da maravilhosa Mariana Peirinha, a gente tem muita preocupação mesmo, né? Com quem tá lá na ponta e às vezes não tá entendendo um pouco desse assunto. Então, assim, eu mais uma vez, em nome da nossa secretária nacional, coloco, né, a comunicação do Partido Verde à disposição de vocês, né, dos nossos pré-candidatos, e eu particularmente estou aqui para tirar algumas dúvidas se surgirem. Luciano, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que é isso, assim, foquem candidatos em aprender. Eu acho que aprender nesse momento é muito importante, porque você sempre vai sair melhor de uma campanha, tá? A gente sempre sai grande de uma campanha eleitoral. E foque, para mim, o meu pedido, foque em falar com as pessoas. Converse, saia, seja visto, seja vista. As pessoas precisam saber que você é candidata. Eu ouvi pessoas dizendo que depois que acabou a eleição que eu não sabia que eu tinha sido candidato, né? Então seria um voto importantíssimo para eu ter voto dessa pessoa, da família dela, dos amigos dela. Então, assim, se continue constantemente ouvindo as pessoas, conversando com elas, gaste sapato, gaste tênis, né? Se você é muito bom de redes sociais, gaste post, né? Porque é essencial que você esteja todos os dias assim bem preparado. Não existe campanha ganha, tá? Até o último dia, por mais confiante que você esteja, faça a campanha como se não estivesse ganha, porque não está, tá? Faça o melhor, porque se você não estiver, vai ter alguém que vai estar fazendo. E você está concorrendo com muita gente. Ainda mais se você estiver nas proporcionais, tá? Então, acho que esse é o recado que eu quero deixar. Obrigado, Raíssa. Obrigado a você que acompanha. Você chegou até aqui? Gostou? Gostou das dicas? Deixa o seu like, deixa uma outra dica, deixa a sua experiência de campanha como foi, o que você aprendeu, o que você gostaria que as pessoas também evitassem de fazer, ou o que você deixa assim como uma super informação que você conseguiu assim, depois de anos também concorrendo, como a Raíssa comentou aqui, de 10 anos já colaborando com campanhas dentro do PV, porque esse espaço realmente é para a gente troca. E esse espaço, ele é promovido pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, ele tem a produção da Pró-Empresa, e a gente só está aqui graças a toda uma rede de colaboração dos vários segmentos que existem dentro do Partido Verde, que é a Fundação Verde, a Juventude do Partido Verde, o
PV Diversidade, PV Mulher, Afroverdes, enfim, nós temos toda essa gama de pessoas preocupadas. Você que está aqui também ainda não faz parte do Partido Verde? Vem com a gente, acesse lá o PV43 oficial no Instagram, acompanhe nossos posts, acompanhe o que a gente publica, o site do PV, porque nossa ideia é que realmente a gente possa eleger muitos verdes nessas campanhas para que nossas pautas possam avançar e que a gente pare de retroceder como tem acontecido no Congresso, mas que também não aconteça agora nos municípios. Muito obrigado, a gente se vê no próximo programa com mais especial eleições.